A palavra do Senhor diz no livro de Jó, capítulo 10, verso 8 em diante: As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que, como barro, me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Versículo 10. Porventura, não me basaste como leite, e como queijo me não coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Amém. A palavra do Senhor, palavra fiel que se cumpre em cada um de nós todos os dias, para que não nos esqueçamos que quem formou-nos desde o ventre da nossa mãe foi Ele. Foi Deus que sabia tudo de nós. Diz a palavra no Salmo 139. Ele que nos formou no mínimo detalhes e conhece bem a estrutura do homem, desde o seu nascimento até a sua morte. E Jó, aqui na sua palavra, a palavra de Deus, relatava, sabendo, muito consciente da realidade que esperava, sabendo que, assim como foi formado por Deus, assim como foi entretecido, foi coberto seu corpo com ossos, com pele, com tudo que o ser humano tem, um dia ele sabia que iria se enfrentar ao último inimigo a ser vencido, que nos diz a palavra, que é a morte. Assim, cada um de nós deve ser consciente nesses tempos, que assim como nos é dado o fôlego de vida, o Espírito, como diz aqui na palavra, sabendo ele que eu sabia que Deus cuidava do seu Espírito, guardava do seu Espírito, aquilo que lhe foi dado, lhe foi entregue, o sopro de vida. Um dia ele sabia que iria expirar e iria descer ao pó, porque a palavra nos diz que do pó fomos formados e ao pó voltaremos. Então essa é uma realidade que não se pode negar, e não somos donos dos nossos dias, pois os nossos dias estão todos contados no livro de Deus. Ele é quem sabe quando chegamos e quando partiremos. Outra coisa que eu estava bem ciente era de que se ele pecasse, Deus estava observando em todo momento, já que a palavra nos diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo e percorre a terra, e Ele conhece bem o andar, o levantar, o deitar de cada um. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E também a palavra nos diz que da sua iniquidade, isto é, da nossa iniquidade, o Senhor tampouco não nos irá excusar. O Senhor diz na sua palavra que Ele não tem por inocente o culpado. É por isso que pregamos esse evangelho do arrependimento, anunciando, e Deus, no seu devido tempo, diz que irá ser o juiz, irá julgar a todos os homens da terra, por cada um dos seus feitos aqui na terra. Será julgado por toda obra, seja boa, seja má. Até o íntimo dos pensamentos do homem serão todos descritos diante de Deus. Pois Deus tem na sua palavra, nos diz, o livro das obras de cada um, no qual Ele está escrevendo cada uma das suas obras. Nesse dia, no dia que se diz hoje, esse mesmo dia,
segunda-feira, 14 de outubro de 2024. Deus tem já escrito no seu livro aquilo que você fez desde amanhã até agora meio-dia e aquilo que você continuará a fazer ao longo do dia. Ele já está sabendo, porque Ele é o Deus onisciente e sabe todas as coisas. Assim como Ele sabe de mim, Ele sabe de você. Ele sabe aquilo que você tem planejado. Ele sabe aquele íntimo pensamento que você já está pensando e pretendendo fazer. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, alerta o povo a se arrepender dos seus maus intentos do coração, porque Ele já está a conhecer aquilo que irá acontecer lá no futuro. E Deus pode dar, até para aquele que se arrepende, um grande livramento da parte de Deus, cortar o laço que o inimigo preparou para a sua vida. Laço de morte, laço do passarinheiro, armadilha do diabo. Deus pode estar cortando nesse dia e pode te estar oferecendo nesse momento a oportunidade de uma grande salvação, a qual você não precisa dar nada em troca, a qual não é barganhada por nada, não precisa pagar tampouco, porque esse sacrifício já foi pago há mais de 2000 anos atrás. Ele é o único, suficiente Salvador da alma, do homem, que chama-se Jesus Cristo. Ele sabia, a palavra nos diz, o próprio Deus já sabia, quando no meio do povo de Israel, um homem, o qual era também, servia para ir para a guerra, junto com os companheiros, os servos de Deus, planejou no seu coração, porque cobiçou roubar aquilo que não era dele. Deus já sabia, mas ele deixou porque Deus dá o livre arbítrio, dá a escolha para o homem de decidir fazer ou não fazer aquilo que planejou, levar adiante ou não, temer o nome do Senhor e se afastar daquilo que Deus não se agrada. Em toda a palavra do Senhor, não vemos um versículo da Bíblia, uma palavra sequer, na qual diga que o Senhor se agradou daquele que é ladrão, daquele que cobiça e procura se adonar daquilo que não é dele. Em nenhum versículo da Bíblia nos diz, porque Deus condena aqueles que são ladrões. Foi assim com Judas, foi assim com Acã, foi assim com quantos que foram enganadores, mas se enganaram a si mesmo, porque a palavra nos diz que a consequência não vem somente para essa pessoa, mas vem para toda a família. Olha que tristeza que é para a vida do homem. Não é como aqui na terra, que aquele que faz, que rouba, vai e paga o seu delito lá na prisão, ele sozinho. Para Deus não. Para Deus a maldição se acarreta para a família inteira e até para uma descendência inteira. O modo, a forma de Deus julgar a vida do homem não é a mesma da que o homem quando julga aqui na terra. Porque o homem é imperfeito. A justiça do homem muitas vezes falha, mas a de Deus nunca falha. Deus é perfeito em todo o seu agir. Deus é perfeito na sua maneira de ver e de dar a cada um segundo a sobra das suas mãos.
que esse homem que fazia parte do povo de Deus, que foi chamado para defender o povo de Deus também, um guerreiro mais, que andava junto com Josué, se perverteu seu coração, o que se entregou à cobiça, se entregou ao desejo, à avareza de querer ter mais. E o justo não lhe importava se era se beneficiando pelos bens alheios. Isso não lhe importou. Sabendo ele que a lei de Deus manda muito fielmente, não cobiçarás, ele deu ouvido àquilo que o seu coração mandou. E o coração do homem é imperfeito também, é falho, é enganoso. Diz a palavra do Senhor, o coração do homem é enganoso. Então não adianta dizer, você pode fazer aquilo que manda o que diz o teu coração, porque o teu coração pode te enganar e pode te levar a uma triste consequência, que é uma separação de Deus eterna. E o povo foi escolhido para ir em contra do povo inimigo de Deus, para ir atacar, guerrear e vencer, porque Deus sempre deu vitória aos seus filhos, aos seus escolhidos. Mas nesse dia, o dia em que o povo de Deus tinha que ir guerrear, perdeu a batalha por causa de um homem que fez aquilo que Deus detesta, que é cobiçar, desejar, até o ponto de até roubar aquilo que não é seu. E acá nos diz a palavra do Senhor, que cobiçou para ele, para os olhos dele, uma boa capa babilônica, nos diz a palavra do Senhor. E o que representa hoje a Babilônia e aquilo que vem da Babilônia? Uma capa babilônica. É tudo aquilo que lá no mundo, lá no erro, lá quando vivíamos nesse sistema do mundo materialista, consumista, a moda desse mundo, aquilo que te leva a pecar, a errar, a falar que nem o mundo, andar que nem o mundo, se conduzir, querer ser como o mundo, compartilhar as mesmas ideias, compartilhar as mesmas emoções que o mundo vive, querer voltar atrás e pegar aquilo que não é teu. Isso já não pertence aos filhos de Deus. Aqueles que foram comprados ao preço de sangue já não pertencem mais. Mas nesse tempo, a capa babilônica valia muito. E foi por isso, valia muito para o mundo. E é por isso que o homem, com seu coração enganoso, se deixa levar pelos bens e os afanes dessa vida, que deseja para si aquilo que já era para ter como escória, como o passado, o pecado, a sedução, a imoralidade, os maus desejos, a carnalidade. Os filhos de Deus, servos de Deus, não se preocupam mais por agradar a sua própria carne, mas para agradar no Espírito, agradar a Deus. Porque o Senhor diz na sua palavra que Ele é Espírito. E importa que aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Não na carne, não na emoção, não quando sinto ou quando quero, mas sempre, todos os dias da nossa vida.
agradá-lo, porque sabemos que nesse grande dia tudo passará em revista aquilo que fizemos. Se o nosso coração se inclinou à vaidade, ou se nosso coração se manteve firme no propósito no qual Jesus nos chamou, que é conhecer a verdade e procurar cada vez mais viver a verdade e sair da mentira e da ilusão desse mundo que engana o homem, ilude o homem e o separa de Deus. Porque saiba que a palavra nos diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Todo aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então você não pode servir a dois senhores. Ou ama o mundo ou ama a Deus. Ou é de Cristo ou é do diabo. E não só a capa babilônica, a cão cobiçou, mas também a palavra nos diz que ele desejou, quis ter 200 ciclos de prata, a quais ele escondeu debaixo da terra na tenda dele. Tudo que é o dinheiro, tudo que é a riqueza desse mundo, é algo que o ser humano é cegado para ir correr de atrás dele. Desse mal nos diz a palavra, já que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque muitos se matam por causa do dinheiro, muitos se destroem a si mesmos, se esquecem que eram parentes, se esquecem até que eram irmãos. Mas como assim pode se esquecer um irmão que é irmão e que tem um irmão a qual ele deve amar, ao qual ele deve cuidar, valorizar? Se esquece, se aconteceu lá no princípio, Gênesis. Caim se esqueceu que Abel era seu irmão e o matou por causa da inveja. A inveja entra no coração dos homens quando vê que o outro tem, quando vê que o outro prospera e ele não. Mas esse dom de prosperar Deus deu a todo homem. Basta o homem saber tomar posse daquilo que Deus deu. Que a bênção de Deus é completa quando o homem entrega o seu caminho ao Senhor, quando o homem busca a Deus e sua justiça, o seu reino e sua justiça, diz a palavra. As demais coisas serão acrescentadas. Mas muitos não estão buscando a justiça de Deus. Muitos estão buscando os seus interesses próprios. Muitos estão procurando ser felizes só eles. Não importa a custo do que, ele vai procurar conquistar aquilo que quer nessa vida, ou pegar aquilo que ele quer. Mas essa não é a justiça de Deus. Essa é, como diz a palavra, a sabedoria diabólica dessa terra. A de Deus é pacífica. Também a palavra nos diz que acá pegou também uma cunha de ouro de 50 pesos. O seu peso era de 50 ciclos. Muita ambição e muita avareza tem se visto nesses últimos tempos. O homem, quanto mais adquire, mais quer, e mais batalha para ter aquilo que ele quer.
sem importar como. Se corrompe o seu caráter, engana, mente, defrauda, desvia aquilo que não era para si. Desvia, ele vai procurar todos os meios de ter aquilo que ele quer. É assim como se corrompeu a terra no tempo de Noé. E por ver tanta maldade é que Deus decidiu designar um homem que viu que não se tinha corrompido, Noé, para mandar fabricar a arca, na qual seria salvo ele, sua família e os animais que obedeceram a Deus. Entraram na arca, essa espécie de animais, para que não se perderam nesse dilúvio. Muitos no tempo do fim não estão se importando em se perder. Parece que a vida está valendo pouco para um e para o outro. Parece que está valendo mais o ter, o poder, o adquirir e o ter boa fama aqui nessa terra. Só que ali no céu a fama é outra, não é boa fama. Deus disse muito bem a Josué o que ele tinha que fazer com Acã. Por ele ter mentido, ele ter escondido e ter pegado aquilo que não era dele. Ainda mais, tratou ele como malditos, ele e a sua família, por ter feito tudo isso que eles fizeram no arraial dos hebreus. E para que toda uma nação, para que todo o povo não se corrompesse, não passasse a ser maldito, Deus mandou. Olhe como é o caráter de Deus. E muito tem que Deus é amor. Ah, Deus me aceita assim como eu sou. Ah, Deus me aceitou assim e eu assim sou e não vou mudar. Quem é tu para julgar? Quem é tu para falar? A palavra é que julga. A palavra é que não vai pesar naquele dia, na balança justa de Deus. Enquanto Josué se lamentava pela derrota que os seus inimigos fizeram contra ele, Deus falou para ele: levanta-te, Josué, por que estás aí prostrado? Foi assim que aconteceu. Tu tem que tirar o anátema do meio da tenda. E Josué obedeceu e mandou chamar as famílias, entre as famílias do povo de Deus, aquele em quem se viu o delito, a maldade, a iniquidade cometida foi em Acã. E o julgamento foi que eles morram apedrejados, Acã e toda a sua família. Ele confessou o pecado, mas no tempo da lei, ele tinha que ser morto apedrejado, porque Deus tinha avisado, Deus tinha falado que não era para pegar nada do povo alheio, do povo inimigo, não era para se pegar nada a eles. Assim nesse tempo que falamos da graça, no qual já Jesus veio
e pagou pelos nossos delitos e nossos pecados. Não pense não que não tem uma consequência para aquele que não se arrepende, para aquele que não se volta para Deus e larga dos pecados, dos ídolos, da vida desse mundo aí, que é para não se despojar, diz a palavra do Senhor, do velho homem. Tem que se despojar e se revestir do novo homem segundo Deus. Uma consequência para uma família inteira. Quando eu vejo na palavra do Senhor, Deus não poupou, diz a palavra, nem próprios anjos que se rebelaram. Não poupou, senão que os reservou para a negrura das trevas, para a condenação. E Jesus está dando a oportunidade para o ser humano se voltar para Deus, se voltar para o caminho vivo que está na Sagrada Escritura. Jesus Cristo, o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Quando vemos na palavra do Senhor, Geazi cometeu o mesmo erro. Geazi, servo, e também foi, digamos assim, eleito para ser também sucessor de Eliseu. Eliseu, profeta de Deus, e nunca vendeu nada em troca dos benefícios que Deus fazia para aqueles que precisavam dos benefícios de Deus, como foi com Naamã, um leproso. Nos diz a palavra do Senhor que depois de Naamã ter recebido a cura da sua lepra, ele era um homem que era idólatra de outros deuses, tinha outra religião, não era do povo de Deus. Mas no dia em que ele recebeu essa grande vitória, a cura da sua lepra, a limpeza dos pecados, no dia de hoje, a lepra é o pecado que deixa imundo o homem. É uma lepra, é uma imundícia que contamina a alma do homem, o pecado. E não é fácil de tirar. É só aquele que se rende ao chamado de Cristo Jesus, aceita o sangue que foi derramado por ele e é limpado pela palavra de Deus. Nesse tempo no qual viveu Naamã, ele aceitou essa ordenança, isso que lhe foi dito através do profeta Eliseu, para ir se lavar no Rio Jordão 7 vezes, para ser tirada a lepra, a mancha que tinha na pele. Um leproso era uma pessoa que era desconsiderada pela sociedade. Ele tinha uma posição, um cargo muito considerado na sociedade, era general. Ele era um homem que, por mais que ele tinha a riqueza e a honra, ele tinha que se esconder, tapar tudo o que mais podia, as manchas do corpo, a mancha da pele, era uma vergonha. E bom seria que, nos tempos atuais, nos quais estamos vivendo, o homem começasse a ter vergonha da sua inescrupulosidade, do seu caráter que se foi corrompendo porque foi olhando
por maus exemplos que esse mundo dá. O que importa se as novelas mostram que não tem nada a ver o marido trair a mulher, ou vice-versa? O moço sair com outro moço e os pais aceitarem. O menino de pequena idade, já 3 ou 4 anos, é ensinado a mentir aos pais e isso é tomado como algo engraçado no dia de hoje. Mas sabemos que para Deus não. Deus não ensinou assim o homem para que ele seja abençoado aqui na terra. Deus ensinou e deu um exemplo a ser seguido. E ele disse que aquele que conhecesse a verdade seria verdadeiramente livre. Então significa que o mundo, pessoa que não tem a verdade como seu princípio de fé, a verdade que é Cristo Jesus como seu guia, quer dizer então que o resto se conduz na mentira. Sim, é assim mesmo. É assim mesmo porque o próprio Deus diz na sua palavra, o próprio Jesus disse para os fariseus: vós tendes por pai o diabo. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o homicida. O diabo é aquele que nunca se firmou na verdade. Vós tendes por pai o diabo. Não tendes Abraão como pai. Porque se tivesse por pai Abraão, aceitaria por tudo aquilo que eu os ensino. Jesus ensinou ao povo, até os dias atuais, qual é o verdadeiro caminho, o que é a verdade, quem é que te conduz ao céu, quem é que te conduz ao Pai. Ele ensinou, mas o povo se tapa os ouvidos, não quer ouvir. O povo é quem se faz de surdo para não atentar para aquilo que é bom e que te vai conduzir à vida eterna e que te vai trazer paz. E não é uma paz do mundo que é passageira, mas é uma paz que só Jesus pode dar. Mas nesse tempo do fim, no qual a palavra nos diz que a apostasia iria aumentar, a incredulidade também, já que o próprio Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nesse tempo do fim, tem aumentado muito aqueles que se dizem conhecer a Deus, mas pelas suas obras estão muito longe de conhecer a Deus. Porque aqueles que são de Deus não enganam, não mentem, não cobiçam o que é dos outros. Os que são de Deus não são como Jaci. Os que são de Deus não trocam a promessa de Deus, o dom de Deus, a salvação que vem de Deus,
por tão pouca coisa como trocaram esses homens. Mas a maldade continua a aumentar. E por ter se aumentado a maldade, o amor de muitos se esfriará. E nesse tempo do fim, dificilmente poderá ter alguns remanescentes. Se você encontrar um povo que estiver procurando viver próximo de Deus, seguindo o bom princípio da palavra do Senhor, cumprindo o mandamento do Senhor, que é amar ao teu Deus com toda a tua mente, teu coração, tua alma, teu entendimento. E o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se você encontrar um lugar assim, se junte a esse povo, porque esse povo irá morar no céu. O resto, o que é anátema, como dizia a palavra, e não prega o evangelho que foi pregado na verdade, fundamentado na verdade, anátema é maldito. A esse aí tem que sair fora. A palavra nos diz, sair fora. Não entre no engano. Não caia na mentira. Não siga maus exemplos. Mas, como dizia o apóstolo Paulo, sede imitadores de mim como eu de Cristo. O exemplo a ser imitado é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que se fez manso e humilde de coração e que habitou em meio de nós e que ensinou verdadeiramente a cumprir aquilo que o Pai deixou estabelecido. E a palavra nos diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Não é pesado, não é carga fazer aquilo que Deus mandou. Não é sacrifício sobre-humano fazer aquilo que Jesus pede na sua palavra, que Deus pede na palavra, na qual o Senhor Jesus deixou de exemplo que ele seguiu até a morte de cruz, a obediência ao Pai. Nós também podemos, porque Ele nos afirma na sua palavra que tudo podemos naquele que nos fortalece. Deus vem abençoar, vem alcançar as famílias, Deus vem a salvar, resgatar aquele que está afastado, trazer aquela ovelha que não foi cuidada, traga para o caminho do Senhor, traga para o bom aprisco, traga até Jesus, que é nosso único Salvador. Deus abençoe a todos.